Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós chegamos ao final de mais um trimestre e eu quero nesse vídeo compartilhar com vocês o que os números mostraram com relação ao segundo trimestre e o que esperar para o futuro no mercado de escritórios aqui em São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buildings aqui no YouTube. É sempre um prazer recebê-lo e saber que vocês têm aproveitado e consumido o conteúdo que a gente produz por aqui. Muito legal também receber o feedback tanto nos comentários quanto dos clientes que mandam um e-mail elogiando, comentando alguma coisa, então a gente fica muito satisfeito com esse resultado. E bom, como vocês viram aqui já no título, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o fechamento do segundo trimestre, fazer uma análise principalmente do mercado de lajes corporativas aqui na cidade de São Paulo. Quando a gente olha esse segmento de alto padrão, porque é ele que vai acabar ditando as tendências para o restante da cidade. E claro, a gente está no momento ainda de recuperação, de tentar entender todos os impactos que essa pandemia trouxe para esse setor. Então é sempre importante no fechamento de cada trimestre olhar os números, ver o que eles revelam, o que tem de notícia boa, o que tem de notícia ruim, enfim, para tentar entender com mais sobriedade aonde que a gente está, no final das contas, investindo o nosso dinheiro. Bom, se você é novo por aqui, também te convidar a dar um like nesse vídeo, a deixar seus comentários e a se inscrever no canal também para não perder os conteúdos que a gente está publicando por aqui. Então, eu queria navegar com vocês um pouco aqui no CRTU, na nossa plataforma, e dividir esses números com vocês, né? Então, aqui quando a gente olha, a gente faz essa análise histórica, tá? A gente está olhando agora para o segundo trimestre de 2021. Quando a gente compara com os últimos trimestres, a gente pode ver que nós mantivemos o número de 249 edifícios na cidade de São Paulo para edifícios de alto padrão. E aí vocês já podem estar pensando, pô, Fernando, mas eu tô vendo aqui que o estoque total ele está aumentando, na verdade ele está crescendo. A gente teve novo estoque, ou seja, que são novas entregas de empreendimentos. Por que esse número permanece o mesmo? Porque da forma como a Buildings classifica os ativos, um empreendimento que ele é classificado como, por exemplo, um empreendimento de alto padrão, um empreendimento classe A, ele não permanece como um empreendimento classe A para todo sempre. Existem edifícios que foram entregues lá nos anos 90 e quando eles foram entregues, eles eram considerados empreendimentos de alto padrão, porém, conforme o tempo passa, nós reavaliamos esses empreendimentos e muitos deles perdem essa classificação de empreendimentos classe A e migram para as classes B ou para as classes C, eventualmente empreendimentos que eram classe C e passaram por um processo de retrofit, eles podem voltar a ser classe B, classe A. Então, da forma como a Buildings enxerga a classificação de edifícios, esses empreendimentos não estão carimbados com uma classe de forma definitiva. Essa classe ela é reavaliada todos os trimestres e a questão da idade dos empreendimentos para a nossa classificação de empreendimentos de alto padrão, ela é uma nota, um critério muito importante. Então, o que aconteceu nesses últimos trimestres é que alguns empreendimentos foram entregues em empreendimentos de alto padrão, porém alguns outros que eram empreendimentos de alto padrão há mais tempo foram reclassificados para edifícios classe B. No fim, nessa troca de dados, nessa troca de edifícios, a gente permanece com o mesmo número de 249 ao longo desses últimos 3 trimestres agora congelados, tá? Então, só para explicar o porquê que esse número permanece de forma igual. Então, bom, aqui o primeiro dado que eu quero olhar então com vocês é o novo estoque, é o crescimento do novo estoque. Obviamente, esse crescimento se dá por conta dos novos empreendimentos que foram entregues, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, mas foram quase 80 mil metros quadrados entregues, né, 79.600. A atividade construtiva, que permanece aqui com 443 mil metros quadrados ainda em construção. E aqui nós tivemos um decréscimo na ocupação nominal de metros quadrados, ou seja, da casa de 3.295.000 metros quadrados ocupados para 3.234.000, o que gera essa absorção líquida negativa. Se vocês já acompanham os vídeos aqui no canal há bastante tempo, vocês sabem que uma vez que o mercado
retrocede em metros quadrados ocupados, se a gente tem menos metros quadrados ocupados, isso gera uma líquida negativa. Se de um trimestre para outro nós temos, por exemplo, aqui mais metros quadrados ocupados, isso gera uma absorção líquida positiva. Então, infelizmente, nos últimos trimestres, nós estamos sofrendo com as líquidas, todas elas negativas por conta dessa queda no volume total de metros quadrados ocupados, e aí sim, muito justificados por conta da pandemia, desse processo que as empresas estão passando de olhar novamente para suas ocupações e fazer as mexidas que elas consideram necessárias, tá? Claramente a taxa de vacância ia subir com esse processo todo, então a gente está saindo de um patamar de 20% e chegando agora num patamar de 22,7%, esses números ainda não estão 100% afinados, mas por volta de 22,7% de taxa de vacância. Então, bom, esses 2 pontos percentuais, eles têm basicamente 2 motivos para que eles tenham acrescido. Um por conta da absorção líquida negativa e outro por conta do novo estoque. Quando a gente faz essa análise fria, a gente pode ver que o mercado ele perdeu 46 mil metros quadrados ocupados e ele ganhou quase 80 mil metros quadrados de novos empreendimentos. Então, nesse cenário, aparece mais como um vilão o novo estoque do que as devoluções. Então, o principal tema hoje, quando a gente olha os conteúdos que têm sido publicados sobre o mercado de escritórios, etc., é muito normal a gente ver um highlight, um foco muito grande nas devoluções que as empresas estão fazendo por conta dessa adequação ao home office, etc. E, de fato, ela é uma realidade. Porém, o grande vilão do ponto de sentido do crescimento da taxa de vacância acaba sendo, nesse momento, um novo estoque. E aqui eu queria fazer uma pausa. Quando eu terminar de gravar esse vídeo vai sair primeiro, eu vou gravar um novo vídeo em sequência, que aí eu vou contar mais sobre essa história do mercado de escritórios, como que o comportamento dos ciclos aconteceram. A gente não vai colocar esse vídeo no card porque esse vídeo que eu tô gravando agora vai sair primeiro, mas se inscrevam aqui no canal do YouTube para vocês acompanharem quando esse próximo vídeo sair daqui a alguns dias. Ativem as notificações também. Por quê? Porque a ideia desse próximo vídeo vai ser explicar esses ciclos, né, do mercado de escritórios, como a gente chegou onde a gente chegou, se a gente estava num ciclo de alta taxa de vacância, se a gente estava num ciclo de baixa, o que a gente esperava que estivéssemos agora, e entendendo esse cenário também o grande objetivo é que a gente consiga desenhar a expectativa, pelo menos, de retomada desse mercado, e quando a gente diz retomada, é de um aumento na taxa de ocupação, queda na taxa de vacância, aumento de preços e tudo mais. Então esse vídeo sai muito em breve, tá? Mas é claro, se você está assistindo esse vídeo depois que os 2 vídeos já estão publicados, aí agora ele vai aparecer aqui no card. Bom, e aí seguindo aqui nessa análise que eu queria fazer do segundo trimestre, vamos olhar para o novo estoque, né? Ou seja, aqui a gente tem basicamente 4 empreendimentos que foram entregues nesse segundo trimestre, sendo aqui os 2 maiores, 2 grandes destaques. O River One, que está na estrutura de fundo imobiliário, ele também faz parte do TEP11, né, do TEPP11, o fundo da Telos Properties, e o Faria Lima Plaza, que também está dentro da estrutura de fundo imobiliário, dentro do XPPR11, que detém 40% desse empreendimento, tá? Então, bom, vamos dar aqui um double click no River One. Ele já foi entregue, então está aqui com 100% de vacância, acabou de sair o habite do empreendimento. E eu tenho aqui guardado um documento, olha só, já dividindo aqui com vocês, que a Telos emite, né, com as disponibilidades que eles possuem. Aqui tem os detalhes do River One, tá? Então, quais são os andares? Obviamente, a parte de escritórios é só essa parte aqui. O empreendimento, ele é um empreendimento de uso misto, então aqui a gente tem uma parte residencial desse complexo River One, mas a parte de escritórios é essa parte menor. E eles estão aqui com uma proposta de aluguel a R$130. Então, até é importante entender qual é o patamar que a gestora tem de expectativa para esse empreendimento, tá? E bom, e o XPPR a gente já fez
um vídeo também analisando o Faria Lima Plaza, esse com certeza vai aparecer agora aqui no card, que a gente comenta também sobre o posicionamento do Faria Lima Plaza, qual é a expectativa ali para o empreendimento. Então agora são 2 novos ícones aí na cidade, 2 empreendimentos importantes que devem ter papel fundamental na absorção aí nos próximos trimestres, tá? O Faria Lima Plaza fica na região da Faria Lima, mais voltada para o lado de Pinheiros, que tem um metrô muito próximo. Vamos ver como é que isso ajuda na ocupação do empreendimento. E o River One é eu não vou dizer que é uma aposta, mas é sempre um empreendimento que, como vocês podem ver aqui até pelo mapa, eu vou colocar ele aqui agora, ele fica do outro lado do rio, né? Então, para quem é de São Paulo, é muito natural a gente citar esse outro lado do rio, porque esse lado aqui é o lado mais comercial, é onde está a região da Faria Lima, a região da Paulista, é onde tem aqui a linha da CPTM, do trem, né, que passa por aqui. Então aqui a gente vai seguindo, você tem o Itaim, a Vila Olímpia, todas essas grandes regiões comerciais estão desse lado do rio, e o River One, ele está aqui do outro lado. Obviamente o acesso é muito prático, você tem essa ponte Eusébio Matoso e você consegue acessar o empreendimento de uma forma bem rápida, mas sempre acaba sendo um entrave a mais das empresas na hora de fazerem esse processo de migração. O River One ele tem um comparativo muito grande, que é o Pinheiros One, que está do lado, praticamente quase no mesmo terreno, está do outro lado aqui da rua. E é um empreendimento que durante anos foi a sede da Odebrecht, ele continua como sede da Odebrecht, mas não tem mais uma locação exclusiva, ou seja, hoje ele já tem outras empresas que ocupam também os andares e ele tem uma taxa de vacância alta, então os 2 empreendimentos ali vão disputar os mesmos inquilinos que têm o interesse em alugar um desses imóveis. Bom, então essa era a nossa análise e os dados que a gente queria mostrar para vocês com relação ao segundo trimestre. Como a gente falou, a taxa de vacância ainda está nesse processo de elevação, o que já era esperado por conta desses novos empreendimentos e da devolução. E se você quiser entender mais também sobre todo esse processo de ciclo, como eu falei, a gente solta um vídeo muito em breve aqui no canal, e se ele já aparecer no card é porque o vídeo já foi publicado também. Então deixa os seus comentários, deixa o seu like também nesse vídeo, se inscreva, ativa as notificações para você acompanhar todo o conteúdo que a Building está produzindo, e eu agradeço a sua atenção e te vejo no próximo.